Fala, comando. Vamos resolver essa questão de matemática que caiu no Colégio Naval. Vamos lá. O símbolo do Grêmio Estudantil do Colégio Naval é composto por um círculo de raio K raiz de 3, ok? De centro O, tangente ao lado BC e ao segmento MN do triângulo equilátero ABC, cujo lado mede 6 centímetros, ok? Conforme a figura abaixo. Sabendo que MN é paralelo ao segmento BC, beleza? Determine o valor de K para que a soma das áreas do triângulo AMN e do círculo seja mínima, ok? Levando em consideração aí as dimensões em centímetro. Utilize π igual a 3. Vamos lá. Qual a expressão a questão quer que a gente minimize? É um somatório entre áreas, ok? E essa soma está em função de uma incógnita K, que é justamente o que a questão quer que você atribua o valor de modo que a soma seja a menor possível, ok? Então a soma daquelas áreas vai ficar em função dessa incógnita K. Quanto que vale a área desse triângulo AMN? Eu não sei, mas vai ser calculado como a sua base, que é MN, ok? Vezes sua altura. Vou chamar esse ponto aqui, ó, em que o círculo tangencia aquele segmento, de ponto P. Então a sua altura seria P vezes o segmento PA, ok? Então tenho aqui base vezes altura. Agora eu vou dividir por 2. Já peguei a expressão que representa a área do triângulo. Agora eu tenho que somar com a área do círculo. Então eu vou pegar aqui, ó, π vezes o raio elevado ao quadrado. Quanto vale o raio? Vale K raiz de 3. Beleza? Então, pausa aí. Sei que nós já podemos simplificar algo nessa expressão da área do círculo, mas paciência. Daqui a pouco a gente trabalha nele. Beleza? Observe, será que esse MN, esse segmento MN, e esse segmento PA, ele possui alguma relação direta com esse parâmetro K? A gente tem que analisar isso, beleza? Temos que obter outras expressões para esses segmentos, porque não é conhecido. Observe. Pelo fato de MN ser paralelo a CB e eles possuírem um ângulo em comum e etc., a gente pode utilizar o que? Semelhança de triângulos, beleza? Então o triângulo AMN é semelhante ao triângulo ACB. Consequentemente, eu posso fazer o seguinte, ó, por semelhança, vou colocar assim, de triângulo, podemos desenvolver a seguinte expressão. Vou pegar a altura do triângulo AMN, que é o PA, ok? Isso dividido pela sua base, que é MN, vai ter que ser igual à altura do triângulo ABC, ok? Então vou colocar aqui, vou chamar esse ponto aqui de baixo de Q, ok? Então vai ser o segmento AQ, que representa a altura do triângulo equilátero, dividido por quem? Pela sua base, que é CB. Tranquilo? Vem comigo. Essa altura do triângulo equilátero a gente consegue calcular uma vez que nós temos conhecimento do lado desse triângulo equilátero, que vale quanto? 6 centímetros, ok? E o comprimento CB ele é exatamente igual a 6 centímetros, é um do lado do triângulo equilátero, ok? Então já vou adiantar isso aqui, ó. Isso aqui é igual a 6 centímetros, fechou? Professor, esqueci como calcular a altura de um triângulo equilátero. Não tem problema, vem para cá comigo. Se eu desenho aqui um triângulo equilátero, vou colocar de azul, com cada lado igual a L, tá? Observe, vou pegar a altura, que também é a mediana, tá? Em relação a essa base daqui. Observe que vai ser dividido ao meio e esse ângulo vai ser de 90 graus, ok? Consequentemente, se eu chamo isso aqui de altura do triângulo equilátero, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, ficando com a seguinte expressão. L ao quadrado vai ser igual a altura elevado ao quadrado mais L sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. Observe que daqui eu fico com o seguinte, que a altura vai ser raiz quadrada de L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, ficando com 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado sobre 4, expressão final, raiz de 3 vezes L sobre 2.
Beleza? Então, é assim que a gente calcula o valor da altura de um triângulo equilátero em função do comprimento dos seus lados. Ok? Então, vamos levar essa informação aqui para cima. Quanto que vale, então, a altura do triângulo ABC, que aqui está representado por AQ, vai ser raiz de 3, ok? Deixa eu trocar a cor. Raiz de 3, que vai multiplicar seu lado, 6, sobre 2. Beleza? Então, eu vou ter aqui, ó, raiz de 3 vezes quanto? Vezes 3 sobre 6. Simplifico esse 3 com 6 e fico aqui com a relação de raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, vamos lá. Note que eu consigo, então, representar Mn como sendo, vamos lá, Mn vai ser igual a 2 sobre raiz de 3 vezes quem? Vezes a altura PA do seu triângulo AMN. Fechou? Professor, beleza, o senhor conseguiu uma relação entre a base do triângulo, que você tem que calcular a área, e a sua altura. Tranquilo. Mas você nem sabe o valor numérico dessa área e também não sabe se tem uma relação direta ou não em função do parâmetro K. Então, o que é que a gente vai fazer? Calma lá, dá uma respirada e vamos usar mais informações. Tenho aqui a figura onde eu sei que o raio desse círculo corresponde a quanto? Corresponde a K vezes raiz de 3. Beleza? Então, se eu traço aqui, ó, o diâmetro desse círculo, quanto que vale o comprimento desse diâmetro? Vale 2 vezes o raio. Consequentemente, eu tenho 2 vezes K vezes raiz de 3. Beleza? E observe. O diâmetro do círculo mais o comprimento PA, que é a altura do triângulo AMN, ok? Tem que resultar na altura do triângulo que equilátero, ok? Então vamos usar essa relação, ou seja, que 2 vezes K vezes raiz de 3 mais a altura, que no caso é PA, ok? Isso vai ter que resultar na altura do triângulo equilátero, e nós já aprendemos que vale o quê? Raiz de 3 vezes L sobre 2, com L sendo igual a 6. Então, raiz de 3, que vai multiplicar 6, e vou dividir por quanto? Por 2. Então, observe que a altura PA, ela pode ser encontrada como? Vamos lá. Simplifico, eu divido aqui, ó, 6 por 2, encontro 3. Então, vai ser igual a 3 raiz de 3 menos 2 vezes K vezes quem? Vezes raiz de 3. Beleza? Posso utilizar a expressão do jeito que ela se encontra, assim como eu posso colocar quem em evidência aqui. Eu consigo colocar raiz de 3, que é um fator comum, em evidência, ficando assim com 3 menos 2 vezes K. Ok? Então se liga, acabamos de obter uma relação de PA, da altura daquele triângulo, em função do parâmetro K, que está sendo dado justamente por isso aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa relação e substituir aqui acima, encontrando também a relação correspondente para MN. Então, 2 sobre raiz de 3, que vai multiplicar quem? Raiz de 3 vezes 3 menos 2 vezes K. Ok? Simplificando aqui e ficando para MN com a expressão de 2 vezes 3 menos 2K. Ok? Então, observe, agora eu tenho tudo o que eu preciso, ok? Para obter aquela função da soma das áreas em função apenas de constante Z ou parâmetro K. Beleza? Então, vamos jogar aqui essas informações. Vou ficar com, vamos lá, quanto vale MN? MN vale 2 vezes 3 menos 2K. Ok? Quanto vale a altura PA? A altura PA, ela vale raiz de 3. Então, isso aqui vale raiz de 3 vezes quem? 3 menos 2 vezes K. Ok? Faltou colocar o radical. Tudo isso eu vou ter que fazer o quê? Dividir por 2. Ok? Então, simplifico esse 2 com esse 2. E aqui ao lado, agora sim, eu vou desenvolver a expressão da área daquele círculo. Ficando com
π, que a questão pediu para considerar igual a 3. Então, 3 que vai multiplicar k ao quadrado vezes quanto? Vezes 3. Ok? Então, desenvolvendo aqui aquela expressão, eu vou ter que a soma das áreas, que vai ficar em função de k, ela vai ser igual a quem? Raiz de 3, beleza? Que vai multiplicar 3 menos 2k elevado ao quadrado, ok? Mais quanto? Mais 9k elevado ao quadrado. Beleza? Então, paciência. Observe que muito provavelmente vai resultar numa função aqui de segundo grau, onde se for uma função de segundo grau, isso é uma suspeita. Para ocorrer um ponto mínimo nessa função, a concavidade dessa equação de segundo grau tem que ser o quê? Tem que ser para cima, beleza? Então o ax ao quadrado lá da equação básica, esse valor tem que ser maior que zero, beleza? Bora desenvolver. Vou ficar com raiz de 3 que vai multiplicar 9 menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Dá 4k, 12k. Mais quanto? 4k elevado ao quadrado. Tudo isso mais 9k. Deixa eu só confirmar o seguinte, porque esse raiz de 3 aqui, em tese, está atrapalhando um pouco aqui nossa matemática, nossas contas. Vou confirmar se eu estou deixando passar alguma coisa. Calma lá que eu vou acelerar o vídeo, se for necessário. Então, onde é que aparece esse raiz de 3? Aparece da semelhança de triângulo. Ok, mn2 raiz de 3. Mas eu encontrei a relação que 2 vezes k raiz de 3 mais PA tem que dar igual a altura do triângulo. Então, raiz de 3L sobre 2. É isso mesmo, não tem o que fazer não, tá? Joguei o raiz de 3 ali. Simplificou. Pronto, é isso mesmo. Paciência, a gente vai precisar desenvolver essa expressão que está aqui. Ok? Então, vamos lá. Quem vai ser o A dessa equação de segundo grau? O A, ele seria, no caso, faltou colocar ao quadrado, seria igual a 9 mais o quê? Mais 4 raiz de 3, ok? Observe que isso aqui é colocando em evidência o k ao quadrado, ok? Quais constantes aparecem multiplicando apenas k? Vamos analisar. É fruto apenas dessa distributiva, beleza? Então vai ser, no caso, menos 12 raiz de 3 vezes k, ok? Então já peguei o ao quadrado, peguei o diretamente ali com k. Falta agora inserir apenas a constante, que é igual a raiz de 3 vezes 9. Ok, pessoal? Então, ó, isso aqui é a função de segundo grau, a função aí parabólica, ok? Que a gente precisa encontrar o valor de k, que torna aquela soma igual a quanto? Que torna aquela soma mínima, beleza? Então, quanto que vale o valor do k? O valor do k vale o x do vértice. E o x do vértice, não sei se vocês lembram, é dado, é encontrado através do quê? Da média aritmética. Pessoal, lá da equaçãozinha de Bhaskara, vocês lembram que x1 ele é igual a quê? Ele é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o x2 ele é igual ao quê? A menos b menos raiz de delta sobre 2a. Beleza? O x do vértice ele é igual a x1. Eita, ficou muito feio, peraí. O x do vértice, que é o ponto lá que minimiza, tá? Tipo assim, ó, é o x correspondente a esse ponto aqui da função, tá? Ele seria igual a x1 mais x2 sobre 2, a média aritmética. Mas olha, se eu somo x1 mais x2, esse mais raiz de delta com esse menos raiz de delta vai embora. E vai sobrar apenas quem? Vai sobrar menos 2 vezes b. Olha lá, ó, vai ser menos 2 vezes b sobre 2a, tudo isso dividido por 2. Resumindo, o x do vértice corresponde a menos b sobre 2 vezes a área. 2 vezes o valor do A, tá?
Então, é isso. Esse é o valor do x, que na nossa função aqui acima é o nosso k, ok? E esse valor para que minimiza o SK vai ser igual a quem? Menos b sobre 2 vezes o a, ok? Então, guarda isso aí, eu vou apagar. Vou trazer aqui para cima. Então, nós temos a seguinte informação, né? Que o valor do x do vértice aqui, que vai minimizar, ele vai ser dado por menos b sobre 2 vezes a área. 2 vezes a área. Meu Deus, isso é um trauma de VA, lembrar de área. 2 vezes o parâmetro a, que é quem multiplica o x, no caso aqui o k ao quadrado. Ok? Quanto vale b? b vale menos 12 raiz de 3. Então, menos b eu vou ficar com menos 12 raiz de 3. Tudo isso vai ter que ser dividido por quem? Vai ter que ser dividido por 2 vezes 9 mais 4 raiz de 3, ok? Ficando assim com a seguinte expressão, né? Observe que em cima eu vou ficar com 12 raiz de 3, simplificando aqui com esse 2, eu vou ficar com 6 raiz de 3, dividido por quanto? Por 9 mais 4 raiz de 3. Então, consigo fazer mais o que aqui? Vamos analisar como é que está a história lá das alternativas, tá? 6 raiz de 3 sobre 9, vamos ver se aparece alguma coisa do tipo. 6 raiz de 3 sobre 9 mais 4 raiz de 3, olha aí. Então, é sinal que a gente para justamente nessa parte, tá? Então, o valor do k, lembrando, o x do vértice aqui, eu tenho que só trocar pelo seguinte, aqui a variável, o parâmetro é k, beleza? Então, é k do vértice, que é o valor cujo a imagem da função, quando eu substituo aqui esse k, que representa a soma das áreas, ele vai possuir o menor valor, ok? Então, a nossa solução aqui vai ser 6 raiz de 3 sobre 9 mais 4 raiz de 3. E lá nas alternativas, nós vamos marcar aqui a letra E. Ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado de todo esse desenvolvimento. Observe que eu evito cortar o vídeo quando eu me deparo com alguma situação que a gente precisa pensar no que vai fazer. Isso que é o fator positivo aqui do canal, que eu quero mostrar para você como é o jeito correto da gente sair de possíveis problemas, possíveis situações. Pô, o que é que eu posso usar para contornar esse problema? Beleza? Então, espero que tenham gostado. Me ajude a fazer crescer esse canal. Deixe seu like, comente o que achou do vídeo. Se tiver dúvida, não deixe de comentar, vou ouvi-la com muito carinho, tá? E espero vocês aí no próximo vídeo. Até lá, pessoal.